Henrique Vieira falou, um tico-tico, sobre o que aconteceu ontem. Uma vergonha. Rejeição pelo Senado de Jorge Messias, indicação do presidente Lula para o STF. Entenda o que aconteceu. Em primeiro lugar, não é um debate sobre o perfil desta indicação. Eu não estou entrando nesse mérito. O que eu quero explicar para você é a gravidade do que está por trás disso. Um Congresso inimigo do povo. Um Congresso que fica chantageando o presidente Lula para liberação e execução de emendas. Um Congresso que ainda mobiliza o orçamento secreto, bilhões e bilhões e bilhões de reais, sem transparência e controle social. Um Congresso que, em sua maioria, não faz um debate de ideias, republicano, democrático, pensando o futuro do Brasil, as demandas do povo trabalhador. É esse grupão aí, que alia centrão e extrema-direita, que se articulou para rejeitar a indicação do presidente Lula. Portanto, não foi um debate sério, técnico, foi um debate que nos bastidores tem a ver com constranger o governo, chantagear o governo, e de gente que está cheia de problemas com a justiça, gente que tem denúncias relacionadas à mobilização e aplicação de emendas. É desse lugar aí, no mínimo obscuro, que veio a articulação para rejeitar a indicação do presidente Lula. Portanto, é mais uma assinatura de uma parte significativa do Congresso que não tem compromisso democrático, só quer derrotar o governo e não está pensando nos interesses e nas demandas do povo brasileiro. Portanto, nem estou aqui debatendo sobre o perfil do indicado. Estou lançando luz sobre um Congresso que não está pensando no povo brasileiro, só quer constranger o governo, desgastar o presidente e gente que não tem um bom histórico aí, não. Firme e fraterno abraço. Aliás, é preciso renovar o Senado, com gente comprometida com a democracia e com o povo brasileiro. Que o Rio de Janeiro faça as escolhas corretas. E o Brasil também. Valeu, pessoal. Tudo que o deputado falou é verdade. Tem todos esses aspectos que também estão por detrás dessa situação. Hoje o Congresso Nacional usa da situação das emendas para chantagear o governo. Um grupo quis constranger o governo, porque é pleito eleitoral, e estão usando politicamente essa situação, dizendo que Lula está fraco, que Lula teve derrota, não sei o quê. A galera bolsonarista em peso, o Flávio Bolsonaro está fazendo isso, Nicolas e todos os outros estão fazendo isso, mas existe essa parte, então, do constrangimento, mas existe também a parte da chantagem, onde o que eles querem? Toma lá da cá dinheiro. É essa situação. Tem essa situação ainda. E existe a terceira faceta, que é da traição dos cristãos contra o próprio cristão, onde os irmãos em Cristo, tadinho de Cristo, votaram contra o irmão de fé. Mesmo o irmão sendo conservador, votaram contra. Que irmandade que é essa? E para piorar toda a situação, antes de sair o resultado, Jacques Wagner, líder do governo lá no Senado, chegou perto de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, antes de sair o placar, o Davi Alcolumbre já sabia que o Jorge Messias ia perder por 8 ou 7 votos. Antes de sair o resultado. E ele deixou o microfone ligado. Aí vazou. Vamos ver isso aqui? Vamos ver isso aqui, que isso aqui também é interessante. Olha aqui, essa parte aqui, dessa situação, que todas as mídias, inclusive, falou sobre isso, os jornais. Olha aqui. Importante destacar um momento bastante marcante que aconteceu segundos antes do encerramento da votação, segundos antes do resultado ser divulgado no telão e quando todos ficamos sabendo o resultado daquela votação no plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele deixou o microfone aberto e foi possível ouvir o que ele sussurrou ao líder do governo, Jacques Wagner. A derrota de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado.
perdeu de 8. Exatamente, ele perdeu por 8 votos. Importante destacar. E aí, o que você acha disso, meu lindo e minha linda? Ele já sabia o resultado antes de sair o resultado. Ele falou, eu acho que vai perder por 8. Falou pro Jacques Wagner. O Jacques Wagner foi lá para saber como é que estava, né? A situação. Aí ele esqueceu o microfone ligado e vazou. Aí quando saiu o resultado, o Jorge Messias foi reprovado exatamente e perdeu por 8 votos de senadores. No mínimo suspeito, não é? Aí o Davi Alcolumbre, a posteriori, foi indagado sobre isso. E ele falou que, pelo que estava ali, ele fez uma estimativa. E aí pegou, o Jacques Wagner perguntou como é que estava a situação, ele pegou e falou, olha, eu acho que ele vai perder por 8 votos. Aí assim que saiu o resultado, logo em seguida, realmente ele perdeu por 8 votos. Ele foi reprovado, Jorge Messias, exatamente por 8 votos. O que você acha? Maracutaia? Traição? O que você acha? Coloca aí que eu quero saber. Não me deixe falando sozinho, não me deixe falando sozinho. Por favor, por favor. Aí a ministra da Casa Civil de Lula, Gleice Hoffmann, fez uma postagem. Eu quero ler aqui com vocês essa postagem da Gleice. Olha o que ela falou aqui. Mais do que uma injustiça contra Jorge Messias, os 42 senadores que rejeitaram seu nome privaram o país de uma pessoa muito qualificada para ser ministro do STF. Um grande acordão entre a oposição bolsonarista e outros com objetivos eleitoreiros e pessoais dos que se sentem ameaçados pelas investigações de escândalos financeiros e contra o crime organizado. Votação que amanhã se preparam para repetir na derrubada do veto do presidente Lula na redução anistia das penas dos condenados pelo golpe. Uma aliança vergonhosa que se volta contra o governo, mas é realmente contra a justiça, a democracia e o país. Foi o que a Gleice falou aqui. Antes de encerrar esse assunto, eu quero te lembrar disso aqui, ó. Próximo mandato presidencial indica 3 ministros do STF. A partir de 2027, no próximo mandato, vai se aposentar Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Assim, o próximo presidente vai ter pelo menos 3 vagas do Supremo Tribunal Federal para indicar. Ressaltando que essa vaga agora, acredito que Lula vai indicar, ainda esse ano. Se ele não indicar, vão ser 4 vagas de ministros do Supremo Tribunal Federal para o próximo presidente da República. Continuando aqui. As 3 indicações deverão passar pelo Senado Federal, obviamente. Para serem aprovados, é preciso da maioria simples, 50% mais 1. 41 votos. E lembrando que este ano de eleição, nesse ano, agora em outubro, vai haver a renovação do Senado Federal em 2/3. Significa dizer que dos 81 senadores, 54 senadores serão novos senadores eleitos ou reeleitos. Nós teremos uma oportunidade de mudar de forma substantiva o Senado Federal. E aqui eu não estou falando só para você que é progressista e de esquerda, não. Você que está aqui que é de direita, que é democrata, não vote em bolsonarista, não vote em gente que usa o nome de Jesus Cristo e a fé para se promover politicamente.